Dia, galera do Ibaí. Vamos dar uma palavrinha aqui hoje, 1º de novembro, né? Para não perder o costume. Vejam bem, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Em Ibaí nós temos uma tradição aí de um discurso, né, que vigora e que serve como teia imaginária para que um monte de pessoas se apresente sempre como as intelectuais, como as mais justas, as que fazem mobilização contra as injustiças sociais, as que denunciam a exclusão social, etc, etc. Tudo bem, né? Concordo e participo dessas preocupações. Agora, a coisa interessante é o seguinte, que eu participo dessas preocupações, mas faço com que os meus gestos, as minhas atitudes sejam adequadas a qualquer pessoa que esteja passando por esse tipo de situação, independente se essa pessoa é meu irmão, é meu amigo, é meu inimigo, é alguém jogado na sarjeta, é um bêbado ou coisa parecida. Para mim, os meus princípios com relação à justiça, igualdade, respeito, dignidade, se aplicam a pessoas, a seres humanos, independente do que eles querem, gostam ou pensam de mim. Parece que essas pessoas que se dizem esclarecidas, parecem não, é o que a gente vê aí abertamente, explicitamente, essas pessoas que se dizem esclarecidas, formadoras de opinião, educadoras em Ibaí, né, parece que esses princípios deles só funcionam em ocasiões especiais, certo? Então, quando se trata de alguém de que eles não gostem, quando se trata de um desafeto político, quando se trata de alguém que eles estão imbuídos de combater por conta de um comando que recebem de que aquela pessoa é nociva a toda uma estrutura na qual eles estão inseridos, eles excluem esses princípios. Então, eles ignoram que eles defendem a justiça, eles ignoram que eles defendem a igualdade, eles ignoram que eles defendem a dignidade humana. Então, se eles ignoram para uns e não para outros, e esses outros são sempre os que estão do lado deles, ou aqueles que eles querem que estejam do lado deles, porque até o momento não se mostraram como ofensivos ou como ameaça a eles. Se eles fazem isso, né, significa que esses princípios deles são falsos. Porque se você tem princípio de justiça, ele deve servir, e de dignidade, e de igualdade, ele deve servir para aplicar em qualquer pessoa. Isso soa até um tanto kantiano, né? Mas não é desdouro nenhum. Se você diz que X é X na humanidade, X tem que servir como X e aparecer como X para a humanidade. Não pode ter um menos humano do que o outro. Não pode ter alguém que seja humano que tenha menos merecimento dentro desse quadro de princípios que eu estou pontuando aqui. Por que isso acontece? Sobretudo nesse pessoal aí que perdeu a eleição, por exemplo. Isso acontece, tem uma série de variáveis, né? Eu mesmo estava me lembrando de um livro clássico brasileiro do jurista Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. E nesse livro ele trata de um comportamento típico da política brasileira chamado patrimonialismo. Ou seja, o patrimonialismo é o comportamento daquelas pessoas que só fazem política para estar no poder comendo, se beneficiando do poder individualmente, pessoalmente.
só fazem política para isso. Isso é o patrimonialismo. As pessoas vivem na sombra do poder às custas do dinheiro público. Bom, o que eu vejo em Ibaí em termos de política é isso. O que funciona em Ibaí é o patrimonialismo. Ou seja, o patrimonialismo do estilo, aquele patrimonialismo dos anos 30 do Nordeste, que é conjugado com o coronelismo, ou seja, tem que haver, para sustentar esse patrimonialismo, uma grande figura autoritária ou um grupo minúsculo de figuras autoritárias, grandes proprietários ou que se fingem de grandes proprietários, tá? Que se fingem de autoridades e às quais essas pessoas têm que dar bênção, se submeter, se sujeitar para poder garantir os seus espaços no lastro patrimonial ou na sombra patrimonial que o serviço público propicia. Isso é terrível porque cria nessas pessoas um comportamento nefasto que é desagregador, ou seja, cria aquela mania que é bem comum em Ibaí, todo mundo vai se lembrar e vai lembrar de uma situação quando eu falar aqui, que é aquele comportamento de sempre articular, tratar, manipular, difamar, destruir no silêncio e na surdina, escondido, né? Fazer as coisas mais antiéticas escondidos, entendeu? Dilacerar, dilapidar pessoas escondido e em benefício de um senhor, prestando serviço para um senhor e para garantir a sua sombra no patrimônio público. Isso é de um mau caratismo, uma má formação assustadora. Essas pessoas não têm dignidade, vivem em eterna dissonância, se é que tem algum princípio, se é que tem algum orgulho ainda, algum lastro de dignidade, elas devem sofrer com isso, porque é absurdo. Como que uma pessoa pensa X e não pode dizer que pensa X porque o senhorzinho não vai gostar? Como que uma pessoa gosta de alguém ou acha injusto algo que estão fazendo com alguém, mesmo alguém de que ele não goste, e se cala diante disso? Para onde vão os princípios dessas pessoas? Para onde vão? Onde vão chegar com esses princípios? É algo absurdo. É uma degradação. É uma degradação moral. É uma degradação ética, comportamental horrível. Horrível. E vai formando aí gerações essa coisa. Isso tem que mudar, tá? Em Ibaí a política tem que sair da cozinha e ir para a praça, entendeu? Tem que sair da cozinha do coronel, tem que sair dos ocos de Mocó e ir para a praça. As coisas têm que ser abertas em política e honestas. As pessoas têm que aprender a ser justas, né? E tratar com dignidade aquelas pessoas de quem não gostam, aquelas pessoas de quem não concordam. Não é por causa da pessoa em si, não. É porque princípios são fundamentais, íntegros, são fundamentais para garantir uma boa vida social, para garantir a preservação do espaço social como espaço de qualidade. Não há espaço de qualidade em Ibaí quando muda de prefeito, nunca. Por quê? Porque 50% da sociedade que vive dentro dessa lógica patrimonial vai ficar desamparada, de certo modo desamparada. Desamparada porque a lógica está errada. Não é a lógica de que se tem que viver à sombra do patrimônio público que tem que vigorar. É a lógica da igualdade, de que o bem público é para todos, que a justiça tem que ser para todos, que a dignidade tem que ser para todos. Mas não adianta você defender dignidade para todos, essas coisas para todos, e não praticar isso. E na hora do vamos ver, você excluir pessoas, você destratar pessoas, você
sabotar vidas e pessoas em função de interesses patrimoniais, interesses próprios, em função de servir a um senhorzinho, né? Eu acho que a gente tem que começar a desmascarar esses senhorzinhos. O problema do Ibaí são os senhorzinhos, entendeu? Tem que botar esses senhorzinhos nuzinhos na rua, mostrar quem eles são. Eles sempre ficam caladinhos aí, armando por trás. E um monte de besta sujeitando os seus valores, os seus princípios, degradando os seus valores, os seus princípios e as suas vidas e a história de um município em função desses sujeitos que não merecem consideração alguma. Se criaram no poder público, se educaram no poder público, educaram os filhos, já vão em não sei quantas gerações aí com dinheiro público. Uma castazinha. Isso tem que acabar em Ibaí. Isso tem que acabar. Agora, se vocês me perguntam, vai acabar agora? Não, precisa de atitude de todos. As pessoas têm que ser rigorosas para cumprir princípios de justiça, de dignidade, de respeito ao outro. Tem que ser rigorosas. Primeiro passo é acabar com esse laicar ridículo. Isso só alimenta aqueles senhorzinhos caladinhos que estão caladinhos. Aí vocês viram eles reclamarem de alguma coisa aí? Os que perderam, os que ganharam. Você não vê, porque eles não saem do poder. Eles são uns carrapatos malditos que destroem a cidade desde sempre, o município desde sempre, e se alimentam desses bobos aí que têm princípios, mas se veem obrigados, têm alguns princípios, têm alguma dignidade, têm alguma noção de justiça, mas se veem obrigados a destroçar esses valores em função dessa lógica aí. O Ibaí precisa mudar isso. Isso é feio, isso é desagradável. Vamos lutar para ter comunidade em Ibaí, tá? Não para ter curral, não para ter feudo. Abaixo esses coronéisinhos silenciosos aí. Eles não são nada, são burros, são despreparados, tá? A única coisa que aprenderam foi repetir o joguinho antigo dos seus antepassados para se perpetuar no poder. E isso a gente tem que tirar o chapéu. Eles fazem com competência. Tanto é que em pleno 2016 ainda estão aí praticando as mesmas coisas. Fico por aqui.